Ninguém esperava que o futuro começasse no meio do nada, e ainda por cima, no coração de um deserto escaldante. Mas é exatamente isso que está acontecendo agora, em silêncio, longe dos grandes centros urbanos. A Arábia Saudita está erguendo uma cidade de US$ 1 trilhão em pleno deserto, algo tão ousado que parece ficção científica, ou delírio megalomaníaco. E aí vem a pergunta: o que leva um país a apostar tudo num projeto colossal no meio de dunas e areia, sabendo que o mundo está mudando tão rápido? Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em uma das maiores transformações urbanas já tentadas pela humanidade. Entender as forças por trás de Neom, conhecer as tradições que podem desaparecer e, ao mesmo tempo, explorar um novo tipo de civilização que está nascendo diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma jornada de descoberta, com visão e curiosidade, onde mente aberta será essencial. O silêncio do deserto tem um som próprio, um sussurro constante do vento, como se as dunas murmurassem segredos antigos. Foi ali, no canto noroeste da Arábia Saudita, que tudo começou. A areia, dourada e fina, escondia uma curiosidade que fervia entre moradores e viajantes. Algo gigantesco estava para surgir ali. O nome passava de boca em boca como um mito moderno: Neom. À noite, em volta da fogueira, histórias sobre a cidade futurista circulavam como lendas beduínas. Era difícil acreditar. US$ 1 trilhão para construir uma utopia no meio do nada? Você ouve essas histórias e ri por dentro. Parece mais um plano mirabolante que não sai do papel como tantos outros. Mas algo no tom das pessoas, na firmeza com que falam, não deixa espaço para tanta descrença. Velhos comerciantes, jovens sonhadores e até guias turísticos contam com um brilho nos olhos. Dizem que os primeiros prédios já começaram a surgir, que há drones sobrevoando a área e estradas que não existiam há apenas alguns meses. A mente aberta é o único passaporte válido para entender o que está por vir. Uma das coisas mais intrigantes nessas conversas é que ninguém sabe exatamente o que Neom será. Alguns dizem que será como Dubai, só que melhor. Outros falam de inteligência artificial, cidades flutuantes, carros voadores e neve no deserto, literalmente. Um velho beduíno resumiu tudo com uma expressão que ficou gravada: uma nova Meca, mas da tecnologia. O que estava sendo plantado ali era mais que uma cidade. Era uma ideia, uma visão futurista nascida do choque entre tradição milenar e ambição extrema. E como toda boa ideia maluca, ela atrai a atenção. Com a fogueira apagada e a manhã começando a dourar o horizonte, ficou claro que não dava mais para apenas ouvir histórias. Era hora de seguir as pistas e ver de perto. O deserto, imenso e hipnótico, guardava algo enterrado sobre seus grãos. Não só construções, mas uma promessa. Neom deixou de ser uma lenda local e virou missão. Pegamos a estrada, guiados por boatos, mapas improvisados e aquela sensação de estar à beira de uma descoberta que não dá para ignorar. E o que encontramos primeiro foi algo que mudou tudo. Não era miragem. Lá no horizonte, onde o deserto parecia eterno, surgiam colunas de aço, gruas colossais e estruturas metálicas que rasgavam o céu. Era como se alguém tivesse recortado um trecho do futuro e colado ali, no meio do nada. A sensação era de estar diante de algo que ainda não devia existir, mas que já ocupava espaço, tempo e bilhões de dólares. O chão vibrava com o som de máquinas trabalhando. O que antes era boato ao pé da fogueira, agora se impunha como realidade concreta e em pleno andamento. A escala do projeto é tão absurda que já pode ser vista do espaço. Satélites captam mudanças semanais no terreno, revelando a movimentação frenética de máquinas, engenheiros e operários. São quilômetros e mais quilômetros de infraestrutura surgindo quase como mágica, ou engenharia em seu limite mais extremo. Neom não é um rabisco em PowerPoint nem uma ilustração de brochura. É um canteiro de obras vivo,
alimentado por uma fortuna quase inesgotável. $1 trilhão não é uma estimativa qualquer. É um plano em execução e em ritmo acelerado. Quem ainda pensa que se trata apenas de uma ideia futurista, provavelmente nunca viu uma montanha sendo desmontada para dar lugar a um pilar de concreto. Neom está deixando marcas profundas no solo e na história. Cada poste erguido, cada estrada aberta é uma declaração clara de que o futuro que sonham ali não espera aprovação, ele simplesmente começa. E o mais surpreendente é que tudo isso ainda é só o começo, porque quando seguimos adiante, percebemos que o ritmo da construção é algo que nem os mapas conseguem acompanhar. A primeira coisa que chama a atenção não são os prédios em si, mas as estradas. Quilômetros de asfalto novíssimo cortam o deserto como cicatrizes frescas. É como dirigir rumo ao desconhecido, sem saber se a via termina num canteiro de obras ou numa cidade ainda não inventada. Caminhões imensos, empilhadeiras, guindastes e comboios de operários formam um balé coreografado de engenharia. Tudo funciona num ritmo que parece ignorar limites humanos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parar não é uma opção. A cada curva, uma nova surpresa. Túneis que surgem no meio da areia, linhas de energia que parecem vindas de uma nave espacial, drones monitorando o progresso em tempo real. O investimento em tecnologia é visível até nos detalhes. Não há postes tortos, nem improvisos. Tudo segue um padrão, milimétrico, quase clínico. A sensação é de que se está testemunhando uma cidade sendo montada como um enorme tabuleiro de Lego, peça por peça, mas em velocidade de videogame. E se essa é só a fundação, o que vem depois promete mexer ainda mais com a nossa percepção de futuro. Nem tudo em Neom é concreto e vidro. Em meio a esse cenário futurista, surge uma figura que parece saída de outra era. Solon, um beduína de fala mansa, olhos atentos e pele marcada pelo sol. Ele nasceu em uma tenda, cresceu acompanhando caravanas e viu seu deserto mudar como nunca antes. Solon não olha Neom com medo ou rejeição. Ele olha com a curiosidade de quem testemunha uma encruzilhada rara entre passado e futuro. Guiando-nos com passos firmes, ele revela rotas escondidas e histórias que não estão nos mapas. Sua presença é como uma ponte viva entre mundos que raramente se conversam. Enquanto caminhamos com ele, tudo ganha outra dimensão. Um vale aparentemente vazio se transforma em local sagrado. Uma rocha esculpida pelo tempo vira marco de gerações. E ali, bem diante das retroescavadeiras, ele nos mostra que o deserto tem memória e que nenhuma cidade, por mais bilionária que seja, deveria ignorá-la. Solon não romantiza a vida nômade, mas também não a abandona. Ele observa Neom como quem observa uma criança crescendo rápido demais. E entre um gole de chá e uma história ao pôr do sol, ele nos prepara para entender o que realmente está em jogo. Não é preciso muito para se sentir acolhido entre os beduínos. Basta aceitar um café. Mas não qualquer café. Um preparo cerimonial, com grãos verdes tostados na hora, misturados a cardamomo e servidos em pequenas xícaras sem alça. Acompanhado de tâmaras doces e pão assado na brasa, o ritual é simples, porém carregado de significado. Solon nos conduz até sua tenda, onde o cheiro da carne de camelo sendo lentamente cozida se mistura com a fumaça suave do incenso. O calor da areia desaparece diante da hospitalidade calorosa. É um tipo de riqueza que não aparece em gráficos ou renders 3D. Essa partilha vai além do alimento. É uma lição de pertencimento. Cada gesto, cada prato oferecido, reforça a ideia de que ali ninguém é estranho por muito tempo. Enquanto do lado de fora máquinas constroem arranha-céus, do lado de dentro das tendas preserva-se algo quase sagrado: o tempo. Comer devagar, ouvir histórias, olhar nos olhos. Não há pressa nem distração digital. O contraste entre o ultramoderno e o ancestral é tão nítido que parece coreografado. Mas não é teatro, é resistência cultural em sua forma mais viva. E nesse cenário inesperado,
Solon nos leva adiante, rumo ao coração da nova cidade que se ergue. Se Neon fosse um organismo vivo, cada zona seria um órgão com função própria e um grau diferente de ambição. A primeira parada é Oxagon, uma cidade industrial flutuante em construção projetada para ser um centro global de logística e manufatura. Boa parte dela ficará sobre o Mar Vermelho, conectada por sistemas de transporte automatizados. A promessa é que será o maior porto automatizado do mundo, gerenciado por inteligência artificial e energia limpa. É como se estivéssemos olhando para o que seria uma mistura entre uma plataforma petrolífera high-tech e uma cidade do futuro. Mais ao norte, em meio às águas turquesa do Mar Vermelho, encontra-se Sindalah, a ilha que está sendo transformada em um resort de luxo, com praias de areia branca, marinas para iates e hotéis de altíssimo padrão. Ela já parece quase pronta para receber seus primeiros visitantes. A proposta aqui é clara: atrair bilionários, celebridades e investidores. A estética é cuidadosamente planejada, com arquitetura moderna, design minimalista e experiências exclusivas. Tudo no limite entre turismo e ostentação. Sindalah já é quase real, e pisar ali dá a sensação de estar dentro de um catálogo de luxo que resolveu sair das páginas. Na parte continental, cruzando áreas antes habitadas por vilarejos costeiros, está Magna. A região passa por uma transformação silenciosa, mas intensa. Casas são demolidas, comunidades deslocadas e novas estruturas emergem com velocidade. Resorts, centros residenciais de alto padrão e complexos turísticos tomam o lugar do que antes era um vilarejo simples, mas com histórias profundas. Aqui, a descoberta ganha um tom agridoce. O progresso chega, mas não sem custos. Magna mostra que por trás de cada parede de vidro erguida, há uma narrativa anterior sendo apagada ou substituída. Ao passar por essas 3 zonas, fica evidente que Neon é mais do que uma cidade. É uma colagem de mundos projetados para públicos diferentes, mas com um único propósito: reinventar o modo como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. E à medida que avançamos, percebemos que o mais impressionante ainda está por vir. O que muita gente acredita ser só ficção, já começou a tomar forma no deserto. É fácil se encantar com as imagens de Neon. Cidades lineares perfeitas, praias imaculadas, jardins suspensos, trens flutuando no ar. Mas há um detalhe crucial: quase tudo isso ainda é render, imagens geradas por computador. São vídeos polidos, altamente realistas, pensados para impressionar investidores e alimentar manchetes. É como ver o trailer de um filme que ainda nem começou a ser rodado. A linha entre promessa e realidade é sutil, e muitos visitantes saem com a sensação de terem caminhado dentro de uma maquete digital. Andando por algumas áreas anunciadas como em construção, o contraste é gritante. Onde o render mostra prédios espelhados e drones voando, a realidade ainda é poeira, guindastes e chão irregular. Não há cidade inteligente funcionando, ainda. Mas o mais curioso é que isso não diminui o impacto da ideia. Pelo contrário, a visão é tão ousada que, mesmo em fase embrionária, já atrai olhares do mundo todo. E se tudo isso ainda é só o conceito, imagine quando começarem a entregar o concreto. Ali, no meio da poeira, nasce o próximo destino: neve em pleno deserto. Imagina olhar para um mar de dunas e, ao fundo, ver montanhas com neve. Não é alucinação causada pelo calor. É Trojena, o projeto mais surreal de Neon até agora. Localizada em uma região montanhosa com altitudes superiores a 2.000 metros, Trojena promete pistas de esqui artificiais, vilas alpinas e uma lagoa cristalina, tudo num lugar onde a neve natural é uma raridade. A proposta é criar um polo de aventura, lazer e bem-estar em pleno Oriente Médio. Parece cena de videogame, mas já está nos planos de execução, com data de abertura prevista. A cidade quer sediar eventos internacionais, como os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. E sim, isso foi aprovado. Ela também terá hotéis de luxo, trilhas para mountain bike, concertos ao ar livre e um centro de meditação futurista. A ideia é juntar natureza extrema, tecnologia de ponta e experiências únicas em um só lugar.
Trojena mostra como Neon tenta não apenas imitar o futuro, mas ultrapassá-lo. Um esquiador no deserto não será uma exceção, será o novo normal. E se a neve é artificial, a ambição definitivamente é real. Estamos falando de uma cidade reta com 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura, estendendo-se pelo deserto como um espelho horizontal infinito, totalmente movida a energia renovável, sem carros, sem ruas e com todos os serviços essenciais a 5 minutos de caminhada. A proposta é radical: repensar o que significa viver em uma cidade. Não há centro, não há periferia. Tudo é linha reta e tudo é planejado. Por dentro, o conceito beira a ficção científica. Apartamentos inteligentes, sistemas de transporte subterrâneos de alta velocidade e paredes espelhadas que refletem o deserto. A população prevista é de até 10 milhões de pessoas vivendo em uma estrutura que busca zerar as emissões de carbono. A ideia é condensar tudo: moradia, trabalho, lazer, em uma faixa contínua, com inteligência artificial controlando desde o clima até a logística. É como se Blade Runner encontrasse o Vale do Silício e decidissem se mudar juntos para a Arábia Saudita. Só que ver a maquete é uma coisa, pisar no canteiro de obras é outra completamente diferente. O que se encontra ali hoje são fundações, máquinas e um horizonte cortado por estruturas iniciais. Mas mesmo incompleta, The Line já transmite um recado claro: ou você sonha grande, ou fica parado no passado. E foi ali, diante daquela muralha futurista crescendo no meio do nada, que percebemos que a escala de tudo isso ainda nem começou a ser compreendida. É difícil ter noção do que significa uma cidade sendo construída de uma vez só, do zero. São milhares de máquinas pesadas operando em sincronia, revirando o solo dia e noite. A movimentação é tão intensa que dá a impressão de que estão esculpindo uma nova geografia. Montanhas sendo niveladas, vales preenchidos, túneis cavados com precisão milimétrica. É um esforço de engenharia comparável a grandes obras da história, só que feito no meio de um deserto escaldante, com sol impiedoso e logística extrema. Nada é pequeno. Cada guindaste parece maior que uma casa. Cada comboio carrega toneladas de concreto e aço. Há trabalhadores de dezenas de países, vivendo em vilas temporárias erguidas só para manter esse ritmo. Não há pausa. Os caminhões seguem em fila contínua, como se o tempo fosse uma commodity cara demais para desperdiçar. E mesmo com toda essa grandiosidade, a sensação é de que tudo ainda está em seus primeiros passos, porque ali, o que está nascendo não é só uma cidade, é uma tentativa de reescrever o que chamamos de civilização. Nem toda a história de progresso é contada com brilho nos olhos. Nos bastidores de Neon, há relatos de tensão crescente entre autoridades e comunidades locais. Algumas famílias recusaram-se a sair dos seus vilarejos, mesmo com promessas de compensação financeira. O caso mais chocante foi o de Abdurrahim al-Ruwaiti, um ativista que se manifestou contra a remoção de seu povo e acabou morto em um tiroteio com forças de segurança. O episódio gerou repercussão internacional e expôs o custo humano por trás da ambição bilionária. Não se trata apenas de construir cidades, trata-se também de apagar identidades. Atualmente, dezenas de pessoas da tribo Ruwaiti seguem detidas. 5 delas enfrentam pena de morte. É o tipo de notícia que raramente aparece nas campanhas de marketing de Neon. Enquanto drones mapeiam a próxima fase de expansão, algumas comunidades vivem dias de incerteza e medo. O contraste entre a cidade do futuro e a repressão do presente é impossível de ignorar. E ali, nas entrelinhas das obras, percebe-se que nem toda a inovação vem acompanhada de inclusão. O deserto, tão silencioso por fora, guarda ecos de vozes que resistem, mesmo que quase ninguém esteja ouvindo. O petróleo, por décadas, foi sinônimo de riqueza quase infinita para a Arábia Saudita. Mas os tempos estão mudando, e rápido. Com a ascensão de energias renováveis, eletrificação de frotas e metas climáticas globais, o mundo já começa a virar a página dos combustíveis fósseis. Relatórios indicam que a demanda global por petróleo pode atingir seu pico por volta de 2030. A pergunta que paira é simples, mas incômoda. O que acontece com países cuja economia depende quase totalmente desse recurso?
Foi a partir dessa inquietação que Neom ganhou força. A cidade futurista não é apenas uma vitrine tecnológica, é uma resposta estratégica. O governo saudita sabe que não pode mais apostar todas as fichas em barris de petróleo. Por isso, Neom surge como a grande aposta para reinventar a economia antes que o poço seque. É a chance de criar um novo eixo de desenvolvimento baseado em inovação, turismo e sustentabilidade. Se der certo, o país pode se tornar referência mundial em transição econômica. Se falhar, o custo será bilionário e com consequências profundas para o equilíbrio regional. Esse movimento de diversificação não é um capricho, é uma corrida contra o tempo. O reino está usando o presente para tentar garantir seu futuro antes que o presente acabe. O detalhe curioso é que todo esse plano nasce justamente da riqueza gerada pelo petróleo. Em outras palavras, o combustível que construiu o país agora financia sua transformação. E assim, enquanto plataformas ainda bombeiam ouro negro, os olhos do governo se voltam para o céu, em busca de um futuro que, se depender deles, será movido por algo muito mais leve do que o petróleo: visão. A Arábia Saudita não quer apenas sobreviver ao pós-petróleo, quer liderá-lo. Neom é só a vitrine de um plano muito maior, que envolve abrir o país ao turismo, atrair startups, sediar eventos globais e investir pesado em tecnologia limpa. O objetivo é transformar o reino em um centro pulsante de inovação, ciência e cultura. Uma nova narrativa está sendo construída. Menos dependência de petróleo, mais conexão com o mundo. E, para isso, estão apostando em educação de ponta, parcerias internacionais e até mudanças culturais internas. Esse novo posicionamento é ambicioso e cheio de simbolismos. Um país que antes era fechado ao turismo, agora vende experiências futuristas à beira do Mar Vermelho. O que antes era deserto inexplorado, agora vira palco de Fórmula E, exposições de arte e conferências de IA. Não é só uma mudança econômica, é uma mudança de identidade nacional. Tudo gira em torno de uma ideia: mostrar que a Arábia Saudita pode ser mais do que petróleo. E nesse roteiro, Neom é o cartaz mais chamativo na entrada do novo reino. Para alguns, Neom representa uma chance única de ascensão. Solon, por exemplo, virou guia turístico especializado na região e agora tem renda estável, clientes internacionais e até acesso a novas tecnologias. Ele conseguiu adaptar sua tradição à modernidade, sem perder suas raízes. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Muitos moradores foram simplesmente deslocados sem estrutura para recomeçar. As oportunidades existem, sim, mas não chegam para todos da mesma forma. Enquanto alguns se reinventam com mente aberta e visão de futuro, outros enfrentam o apagamento de suas comunidades. Escolas foram fechadas, vilas demolidas e famílias separadas. O progresso tem avançado com pressa, mas sem sempre olhar para os lados. E isso levanta uma questão incômoda. Será que o futuro precisa necessariamente passar por cima do passado? No deserto, onde tudo parece silencioso, crescem vozes que pedem equilíbrio. Porque uma cidade verdadeiramente futurista não deveria deixar ninguém para trás. Tudo em Neom tem uma escala descomunal, inclusive o risco. O governo saudita está investindo centenas de bilhões de dólares nesse projeto, canalizando boa parte do que ainda recebe com a venda de petróleo. A lógica é clara: transformar riqueza finita em legado duradouro. É como se o país tivesse decidido jogar seu próprio futuro em uma única roleta e apostado todas as fichas na palavra inovação. O que está em jogo não é apenas uma cidade, mas a reinvenção de um modelo inteiro de nação. Se der certo, Neom pode se tornar o Vale do Silício do Oriente Médio, um polo de tecnologia, turismo e ciência que atrai mentes brilhantes do mundo todo. Um lugar onde o impossível vira rotina e o deserto vira símbolo de renascimento. Mas, se falhar, o prejuízo não será só financeiro. Haverá impactos sociais, culturais e até políticos, principalmente para as populações locais e a imagem internacional do país. Não se trata apenas de construir algo novo, mas de provar que é possível mudar de rota antes que o motor pare de funcionar. Essa aposta exige mais do que dinheiro, exige ousadia, paciência e uma visão que nem sempre será compreendida no presente. Neom está sendo moldada sobre olhares desconfiados e expectativas gigantescas. A cada prédio erguido, a cada sistema testado, o mundo observa. E no fundo, o que se constrói ali é mais do que uma cidade.
É um símbolo da luta por relevância num mundo onde o petróleo começa a perder protagonismo. A pergunta que fica é: será Neon um novo começo ou apenas um monumento caríssimo à ambição?